Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam super bem. E hoje vou seguir com os comparativos. Lembra que eu falei pra vocês sobre dois fones? Eu mandei um stories algumas semanas atrás que eu ia fazer um comparativo entre eles. E são nessa nova geração, que são baseados no Apple AirPods, que são os TWS. Esses são bastante baseados no Apple AirPods, o de primeira geração. Então vamos seguir lá. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse Made in China, que é o i13S. Tá vendo aqui? Tá a versão do Bluetooth 5.0. E além disso eu recebi também o Multilaser. Esse é o PH326. Ele é também True Wireless. Eles têm algumas pequenas diferenças, mas que no final do dia pode lhe ajudar a tomar uma boa decisão de compra. Ambos são uma boa decisão de compra, mas algo que se aplique mais ao seu perfil e ao que você quer. Eu vou começar falando sobre o i13S. Por que eu vou começar falando? Porque ele é mais fácil de configurar, ele é mais fácil de mexer. Ele é importado, então o custo dele é menor, tá? Eu não posso dizer o preço porque o preço pode não estar o que eu vejo hoje, né? O preço varia de acordo com a inflação, dólar, etc. Então é o seguinte, esse bichinho aqui, eu recebi a unidade dele na cor azul, mas é um azul bem clarinho, sabe? Bem clarinho. Na caixa vem ele já dentro da case, ó. Deixa eu diminuir o brilho aqui para vocês verem. Tá vendo? Aqui, ó. Dentro da case. E um cabo de carregamento já Lightning, porque esse daqui é mais voltado para usuários da Apple. Funciona com Android? Funciona perfeitamente. Mas, por exemplo, se você já ganha com o sistema Apple e não quer comprar acessórios para ele, caso dê algum defeito, você já quer manter ou utilizar os seus mesmos, você vai continuar usando o cabo do seu celular se quiser, não vai nem tirar esse da caixa. Então, esse usa o cabo Apple, que é o cabo proprietário chamado Lightning. Esse daqui, como é que ele funciona? Ele é simples. Se você tem um iPhone que tenha Bluetooth, obviamente todos têm Bluetooth, ele vai funcionar perfeitamente. Porém, os iPhone 5S e acima, eles têm um chip para reconhecimento de dispositivos certificados da Apple. Ele foi feito justamente para isso, para facilitar o pareamento, ou seja, não é um NFC da vida, ele é um chip mais de proximidade. Então, se você pegar essa case, abrir ela, afastar os fones aqui e simplesmente colocar do lado do iPhone, ele já vai aparecer lá embaixo o videozinho do AirPods para conectar, entendeu? Você conecta, ele já mostra a bateria de cada fone separadamente e quanto resta de bateria da case. Isso é importante para você acompanhar, né? Se precisa carregar a case ou só os fones. Falando em carregamento, esse aqui, a bateria dele dura, cada ciclo dos fones, de 1h30 a 2 horas. Ele carrega na case e a case recarrega os fones por até umas 3, 4 vezes. Foi o que eu venho notado durante uma semana de testes. Todo dia eu estava usando ele, apertava play, deixava lá, reproduzindo, e quando terminava eu botava para carregar. É sempre essa média de carga, 3 a 4 da case para os fones, e os fones demoram 1h30 para descarregar, 1h30 a 2 horas. Depende do volume da música, depende se você está usando para chamadas ou não, isso varia por conta disso. O áudio dele é bom, não esperem graves desse fone, ele é um fone realmente para o dia a dia, ele não é para você curtir aquela música com todas as nuances da música, porque ele não tem espaço para isso e também não tem ergonomia para isso, porque ele não é um fone intra-auricular, então ele não vai abafar o som para você sentir todos os graves. Os drivers dele são pequenos, porém eles são altos, mas o foco deles são os médios e os agudos. Os graves eles não têm. Se você gosta daquele som bem grave com aquelas batidas, não tem, tá? Fones assim geralmente não tem, mas a qualidade é boa. Principalmente em iPhones, com iPhones tem um amplificador ótimo, principalmente nos Bluetooth. Então, é assim como ele funciona. Ele é touch, ele não tem nenhum botão porque ele é touch, então quando eu estou usando ele, se eu der 2 toques do lado esquerdo, aqui é o meu esquerdo, se der 2 toques do lado esquerdo, ele vai aumentar o volume. Se der do lado direito, ele vai diminuir o volume. Se você der um toque, ele para ou reproduz a música, e se você der 3 toques,
No esquerdo ele volta pro começo da música ou pra música anterior. E se for 3 toques no direito, ele avança a música. Então, tô com meu fone aqui, play. Aqui tá na minha direita. Eu vou diminuir o volume, eu dou 2 toques. Eu vou mudar de música, eu dou 3 toques. Ele já apitou aqui. Aí eu vou agora apertar play ou pausa, eu dou 1 toque. Beleza. E pra chamar a Siri, porque ele também funciona, eles têm microfones. É só tocar e segurar por 2 segundos, ele apita e aí chama a Siri. Assim também como é no Android, se você fizer esse comando ele vai chamar o Google Assistente para você fazer seus comandos de voz e mandar ela ligar algum alarme para você, porque é basicamente isso que a gente usa o Google Assistente, né? Então vamos agora para o Multilaser. Esse é o PH326, aqui a referência dele, ó, 326. É o AirBuds. O AirBuds da Multilaser, eu gostei mais dele. Primeiro porque eles têm 1 ano de garantia, são homologados pela Anatel. E a garantia da Multilaser é muito boa, eu já precisei usar algumas vezes. E a construção dele é mais pesada. Ele funciona exatamente da mesma forma do TWS, com a exceção do sensor de proximidade pela Apple. Quando você liga ele e põe perto do celular da Apple, ele não vai dizer que é um AirPods. Você vai ter que ir lá em configurações, Bluetooth, pesquisar e vai estar lá, PH326. Quando você vê lá no PH326, você conecta e ele vai estar conectado normalmente. As principais diferenças nele é a construção. Ele não é em material borrachado, ele é um plástico brilhante, sabe? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele é um plástico brilhante. Eu vou desligar a luz. Cadê? Pronto. Ele é um plástico brilhante, tá vendo? Que tá dando reflexozinho aqui, ó. Ele é um plástico brilhante e ele não é touch, ele é de botão, tá? Tem um botãozinho aqui. As funções são as mesmas, porém ele é de botão. Então tem um botão nos 2 lados. A case também tem um botão aqui embaixo que é para carregar. Tem o logo da Anatel aqui, ó, tá vendo? Para dizer que é certificado. E externamente ele é muito mais parecido com a versão 1 do AirPods, né? A versão 1 que é aquela primeira versão que veio assustando o mundo devido ao preço. Ele é um pouquinho mais caro do que o outro, porém, o que é que ele ganha? Ele tem uma qualidade de som melhor, ele dá um pouco de grave até, ele aguenta um volume mais alto sem distorcer, ele tem uma bateria que dura de 2 horas e meia a 3 de reprodução direta nos 2 fones, mas geralmente o que descarrega primeiro é o da direita. Eu acho que o da esquerda é o que fica como o controlador de tudo, sabe? Mas enfim, ele funciona da mesma forma. Se ele descarregar, é só apertar aqui embaixo, ó. A case vai acender uma luzinha azul, ó, e eles vão ficar acesos aqui em, eu acho que é vermelho. E ela fica 1 hora assim e desliga, porque é o tempo suficiente para carregar os dois, entendeu? Então ela fica 1 hora assim, modo carregamento, e desliga automaticamente. O que é bom, porque ela não vai ficar jogando carga para as baterias do fone. Porque ainda que sejam pequenos, são objetos que podem ser nocivos se sobrecarregados. Ele tem uma construção mais pesada e, ao contrário do TWS, ele não usa o Lightning, ele usa o USB tipo C, que é o novo padrão de USB para celulares, ó. É aquele que é reversível, você pode conectar de qualquer lado, tá vendo? Aqui não tem lado errado para conectar. E ambos você põe essa parte aqui na USB do seu computador, da sua TV ou de qualquer caixinha de carregamento. Além disso, vem o manual de usuário na caixa, que nessa unidade veio um pouquinho amassado, mas isso acontece devido ao transporte dos correios, né? Correios. E o manual da Multilaser é totalmente português. Isso, é português. Por quê? Porque a Multilaser é uma empresa nacional, obviamente. Então essas são as vantagens, as características dele, as vantagens sobre o i13S. Então você tem que ver realmente o que você quer, principalmente por isso. Se você é fã de Apple ou prefere uma facilidade mais com cara de Apple,
Eu recomendo você ir de i13S, porque no final do dia o som não vai fazer tanta diferença para você. E a questão da conectividade que eu falei, que o i13S, se você afastar um pouco um dos fones de uma orelha, como se fosse, dar uma orelha para outra pessoa escutar com você, ele já dá uma interferenciazinha. Então ele foi projetado para ser mais econômico mesmo, para ser mais pronto para usar, como para os iPhones, e para você usar só. Então você usando só lá com seu iPhone ou Android, vai funcionar perfeitamente, sem problema nenhum. O único problema que eu vi nele foi esse, de quando eu tirava para alguém escutar comigo, por exemplo, olha, eu tava aqui sentado, alguém tava do meu lado, escuta essa música. Só de eu afastar, ele já desconectava o outro e ficava só o host, que o host é o que fica na orelha esquerda. O host é o que controla a conexão toda, sabe? Mas ele é muito bom, se ele funciona tanto os dois juntos como um separado do outro, ou seja, se um descarregar, o outro continua funcionando, você fica com um som na orelha e o outro na case sem problema. Assim como o multilaser. Só que o multilaser, ele aguenta uma distância maior. Eu já deixei com a minha irmã, escuta aí, botei ela ali pro outro lado da sala e não desconectou, continuou tocando normal, esse do multilaser. Olha, ela tá pedindo para carregar a caixa, tá descarregando. Aí ele fica piscando, a caixa está descarregada. Então ok. Então é isso, o multilaser eu gostei mais da duração da bateria, eu gostei mais da qualidade do som e eu gostei do fato de ter garantia. Preços e valores. Esse preço, eu não vou dizer valor, mas eu vou dar uma dimensão de quanto vale um ou outro. Digamos que esse vale a X, esse vale 2X. O multilaser é o dobro do valor do i13S, em média. Você pode achar mais barato ainda ou mais caro ainda. Porém, ele tem as vantagens de ser um produto nacional, de ser um produto homologado. E em seguida eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de como configurá-los no Android, visto que eu não tenho iOS para mostrar para vocês a configuração, tá? Mas eu espero que vocês tenham as dúvidas esclarecidas. Então, os próximos 2 minutos de vídeo, que é o que resta para o GTV, serão justamente para isso. Vou mostrar como é que configura cada um no Android e em seguida vocês vão ver tudo direitinho, tá? Então, até mais!